a gente já compreendeu sobre o efeito dos juros, né? Que ele sim pode ser o nosso aliado, a importância de se economizar, de poupar, os mecanismos, os riscos ao investir, né? O tripé dos investimentos. E tem algo que está no nosso dia a dia, seja você investidor, seja você consumidor. Se você vai no mercado comprar óleo de soja, comprar arroz, feijão, né? Ou qualquer outro produto, especialmente, né, do ramo alimentício ou bebidas, você sofre com a inflação. A inflação faz parte, portanto, do nosso dia a dia. Só por esse fato, a gente já deveria se preocupar, né, com os nossos investimentos e também com a proteção da inflação na nossa carteira. Só por esse fato. Vamos entender, então, primeiro, o que é inflação. E antes de entrar, de fato, aqui no conteúdo no slide, eu quero te alertar que eu não sou uma pessoa expert no assunto e não tenho nem por onde a intenção de esgotar esse assunto. Eu quero aqui te chamar a atenção para um fator que está na sua vida, que faz parte do seu dia a dia e que você precisa tomar atenção, tomar cuidado com isso, tá? Sobre esse assunto, especialmente sobre macroeconomia, existe um curso aqui na Sacra Educação que pode te dar todos os recursos necessários para que você esteja mais seguro sobre esse cenário. Aliás, seja você uma pessoa que quer investir em renda fixa ou em renda variável, em produtos de renda fixa ou de renda variável, ter uma boa leitura do cenário macro é importantíssimo para suas decisões. Então eu recomendo fortemente que você faça esse curso e que você esteja mais preparado para tomar as suas decisões. Vamos entrar aqui então nos nossos slides e aí eu vou fazendo os meus comentários aqui para você. Eu peguei essa imagem do Economista Visual, né? Tá ali a fonte para que você possa consultar também. E esse é o efeito da inflação. Essa imagem já diz por si, né? Já explica por ela mesma qual é o efeito da inflação. Então lá em julho de 94, o Brasil adotou o real como a sua moeda oficial, né? E ela tinha nessa data base, né, em julho de 94, então era a cotação ali, vamos dizer, R$100 comprava R$100, né? Então R$100 a gente conseguia comprar R$100 de produtos, de consumo, seja ele qual for. Esse mesmo R$100 hoje ele compra compra R$15, né? Então ele perdeu 85%, né, aproximadamente, perdeu 85% do seu poder de compra. Então é essa curva aqui que a gente tem. Ok, só por isso que eu falei então para ti, o que significa a inflação? A inflação é a perda do poder de compra daquela moeda. No caso que a gente está falando do real. Então, quanto maior a inflação, se a gente teve uma inflação de 10%, 15%, 20%, quanto maior esse número, 30%, 40%, maior é a perda de poder de compra daquela moeda. Aquela moeda comprava R$100 e se eu tive uma inflação de 10%, agora essa moeda compra R$90. A mesma moeda, os mesmos R$100 não compra R$100 em produto, compra R$90. Claro que eu estou fazendo uma relação direta aqui e no dia a dia a gente já sabe que não é bem assim. Tem produtos que absorvem, né, essa inflação de uma forma mais imediata e tem alguns mercados que essa inflação demora um pouco mais a ser sentida. Exemplo, se a gente está falando de alimentos, isso é muito mais rápido. Por quê? Porque o alimento, a gente tem um consumo imediato. É diferente de uma linha branca, por exemplo. Vamos trocar então a inflação de máquinas de lavar, né? Inflação de eletrodomésticos, de geladeira, de freezer, de micro-ondas. É um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, melhor dizendo, não é nem a palavra difícil, um pouco mais demorado para sentir o efeito da inflação ali. Porque provavelmente, inclusive, vai existir, por meio do governo, estímulos ao consumo. Então, ao aumento de crédito para que tenha consumo. Não, eu quero conter a inflação. Então, provavelmente vai existir mecanismo, como, por exemplo, o aumento da taxa de juros, para que
o consumo seja arrefecido. Como? O dinheiro vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro você tomar dinheiro, você emprestar, você fazer o carnê lá na loja, certo? Por quê? Porque o comerciante vai ter que aumentar o preço desse produto também. Aumentando o preço do produto, aumenta a parcela, aumentando a parcela você fala, opa, agora eu não compro, tá? Então, esses são os caminhos da inflação. Ela pode acelerar ou pode reduzir o consumo pra gente, dado os seus os mecanismos que o governo possa utilizar também dentro da sua política, né? Obviamente dentro da diretriz e da sua política econômica, tá certo? Então a inflação, trazendo o conceito aqui agora, né? A inflação é o aumento persistente e generalizado dos preços. Não é a oscilação pura e simplesmente, tá? É o aumento persistente e generalizado dos preços. Também pode ser definida como a perda do poder de compra de uma moeda. Em outras palavras, esse fenômeno ocorre quando há uma elevação nos preços de diversos produtos e serviços da economia, fazendo com que haja uma desvalorização acentuada dessa moeda, né? Então também a gente pode entender aqui que a inflação ela tem uma relação com outras moedas a título do real, aqui em termos de pares, né? A moeda com não com maior paridade, né? Mas com a maior comparação e vamos dizer assim, integrado, né? Dentro do nosso comércio, né? De transação é o dólar. O Brasil, como um grande exportador para o mundo todo, a principal moeda exterior que ele comercializa é no dólar. Então sim, o dólar também pode ter uma influência aqui, já que a gente vai ter uma desvalorização do real frente ao dólar nesse caso. E a inflação ela pode se dar de algumas maneiras, né? A primeira delas é por demanda. Então uma demanda aquecida ou reprimida vai ter reflexos na inflação. Porque vai ter um desencaixe. Se eu tiver uma maior procura por determinado produto ou serviço, mais valorizado aquele produto ou serviço fica, porque ele se torna mais escasso. Nós temos também a inflação pelos custos. Porque uma vez que esse custo pode ser inflado de novo por algum desequilíbrio, e a pandemia foi um exemplo disso, né? Um exemplo, olha só, nem de forma direta, não era nem o produto, a embalagem. Sabia que o papelão, durante a pandemia, ele inflacionou, bateu absurdos de reajustes, né? Então, e estava super escasso, era muito difícil se achar. Então, não era nem o produto em si, era a embalagem que aquele fabricante não conseguia embalar para distribuir, porque ele estava com dificuldade em uma das matérias, em um dos componentes que ele precisa para conseguir distribuir, que é o papelão. Então esse custo ele tinha que repassar para o produto que necessariamente chegava em nós, que era o consumidor. Então a inflação também pode acontecer por custo. Nesse caso ela vai segurar a demanda, né? Não é a demanda que está puxando a elevação do preço, é o custo da matéria-prima ou os custos agregados ali na distribuição daquele produto ou daquele serviço. E a inflação inercial é a inflação que gera inflação. Em resumo é isso, a inflação que gera inflação. Como assim? Vamos imaginar que a gente tenha uma inflação. A inflação já aconteceu, beleza? Já que a inflação, vamos pegar aqui a primeira frase do nosso texto. A inflação é o aumento persistente e generalizado dos preços. Perfeito? É isso que está no nosso slide. Se é o aumento persistente e generalizado, eu já observei, já aconteceu. Aí se eu pegar essa inflação como um empresário, né, como um produtor, e colocar essa inflação no meu preço, aumentar ali os 10% que teve de inflação observada, eu estou aumentando o meu preço. Você, por consequência, vai fazer a pressão na sua empresa, no que for, para dizer assim, olha, meu poder de compra diminuiu, eu preciso que aumente a minha renda na ordem de 10%, porque eu preciso ter o mesmo poder de compra, manter o meu poder de compra. Se eu aumento em 10% e aumento o poder de compra em 10%, eu continuei na mesma base, de forma direta. Então, qual é o princípio da inércia? Um corpo que está naquele movimento tende a permanecer no movimento. Então, se ele está em movimento, tende a se movimentar. Se eu estou parado, eu tendo a continuar parado. Se eu começar a rodar a cadeira aqui, e se nada acontecer,
a tendência é que eu continue rodando na cadeira aqui nesse eixo até que perca força. Esse é o princípio da inércia, não é? Estou dirigindo o carro, faço uma curva, qual que é a tendência do seu corpo? Ir para o lado contrário, não é? Você faz a curva aqui, ó, o teu corpo faz assim, não faz? Por quê? Porque você estava parado, o que está se movimentando é o carro. O seu corpo continua no princípio da inércia, ele ia continuar o movimento que ele estava fazendo. Qual era? Nada, parado, né? Só que o carro se movimentou. Então, a inflação inercial parte desse princípio, tá? De que se eu não tiver mecanismos para reencontrar esse equilíbrio de queda nos preços ou segurar a demanda, a inflação ela continua gerando inflação. Ela vai continuar gerando o movimento do qual ela já vinha, que era um movimento inflacionário. Então, aqui o governo precisa, junto, obviamente, sempre obedecendo a sua política monetária, entrar com mecanismos de contração na economia para que ele arrefeça, né, a demanda e comece, volte, né, a ter o equilíbrio entre as forças de oferta e demanda, de maneira que não gere nova inflação, tá certo? Bem, e claro, a gente consegue proteger aqui os nossos investimentos de inflação e a gente vai entender né, dentro de um indexador só. É claro que a gente pode ter outros, tá? Mas o principal é esse daqui. Então, quando você buscar um investimento que tenha IPCA na letra ou no indexador ou tudo mais, você pode entender que aquele investimento está atrelado à inflação. Essa é a nossa aula sobre inflação e quais são os impactos dela na nossa vida e também nos nossos investimentos. Eu espero que você tenha compreendido e continue me acompanhando por aqui.